Exercício número 3. Dado um pentágono regular ABCDE. Então, ó, ABCDE. Ele é um pentágono regular. Se ele é um pentágono, eu já tenho uma informação aqui. Eu sei que o número de lados disso aqui é 5, tá? Se ele tem o número de lados, eu consigo achar um ângulo interno, um ângulo externo, um ângulo central. Eu consigo achar determinadas várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Constrói-se uma circunferência pelos vértices B e E. Então, ó, com o vértice B e o E, constrói-se uma circunferência e de tal forma que BC e ED sejam tangentes a essa circunferência. Então, veja bem, ó, constrói essa circunferência de modo que BC e DE sejam tangentes à circunferência. O que quer dizer essa informação? Se eles são tangentes à circunferência, eles formam um ângulo reto com o raio da circunferência, por propriedade. Mas não está inserido o raio aí. Então, nós vamos determinar aqui, ó, que aqui é o raio da circunferência e aqui é o raio da circunferência. Então, qual é a informação? Que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui formam 90 graus. Por quê? Toda reta tangente à circunferência, ela forma com o raio dessa circunferência um ângulo de 90 graus. Muito bem. O que ele quer? A medida do menor arco BE na circunferência construída é. Ele quer a medida do menor arco BE. Qual que é o arco BE? É esse aqui. Então, ó, o que ele quer? Ele quer esse arco, tá? Mas em relação à circunferência, ele é formado por esse ângulo central, que eu vou chamar de X ou alguma coisa assim, o alfa, o beta, tá? Então, ele quer saber o menor arco, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que ele pede, então, tá? Vamos ver o que eu tenho. A primeira informação está dizendo que eu tenho um pentágono. Então, ó, ABCD é um pentágono. Se ele é um pentágono, eu consigo facilmente achar o seu ângulo interno, tá? Se eu tiver o ângulo externo, eu consigo achar o ângulo interno, correto? Então, nós vamos voltar lá em polígonos. Como é que eu calculo o ângulo externo de um polígono de 5 lados? Lembra? AE é igual a SE dividido por N, tá? Então, ó, o ângulo externo, a soma dos externos é 360 graus, dividido por N, que é 5. Eu sei, então, que desse polígono, que polígono? ABCDE, o ângulo externo mede 72 graus. Se eu consigo achar o ângulo externo, automaticamente eu consigo achar o ângulo interno, tá? Lembra assim, ó, se aqui eu tenho o ângulo externo, esse aqui é o meu ângulo interno. E eu sei que esses dois são suplementares. Então, eu sei que o ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus. Se eu tenho o externo, eu tenho então que é 180 menos 72, o ângulo interno desse polígono passou a ser 108 graus, tá? Então, eu sei que aqui é 108, aqui é 108,
tudo aqui é 108, tudo aqui é 108 e aqui também é 108, tá? Bom, mas o que eu vou pedir, tá? Da mesma forma que eu tinha aqui um pentágono, ele continua aqui. E eu consigo achar a soma dos ângulos internos desse pentágono, tá? Que seria esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Tem fórmula para achar o SI de um pentágono? Tem. A soma dos internos, lembram? N menos 2 vezes 180, tá? Eu sei que se ele é um pentágono, é 5 menos 2 vezes 180, tá? Então, SI será 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Eu sei, então, que a soma dos ângulos internos de um pentágono equivale a 540. Mas, por enquanto, eu não achei o que eu queria. Eu preciso determinar esse x para poder achar o arco dessa circunferência, que é o que o exercício pede. Então, agora, o que eu vou fazer, tá? Se eu tenho um pentágono e eu determinei a soma dos internos, basta somar. Então, quem é, ó? X mais 90 mais 108 mais 108 mais 90 é igual o total, que é quanto? 540, tá? Então, x vai ser 540 menos a soma disso tudo aqui, que dá 396. Então, eu sei que x mede 144. Se x é 144, x é um ângulo central, tá? Ó, x é central. Se o x é central, x como sendo central, ele é o valor do arco que o forma. Quem que é o arco que o forma? No caso aí, é o arco BE, tá? Então, BE vai ser 144, que é o valor do arco o menor arco da circunferência formado nesse exercício. Seria a alternativa E. E o último exercício, número 4 dessa aula, o que ele fala, tá? Vamos ver o que ele fala. De um ponto exterior a uma circunferência, são traçadas uma tangente e uma secante. Olha lá, ó. Essa é a tangente porque toca um ponto na circunferência e esta é a secante porque toca 2 pontos na circunferência, conforme a figura seguinte. A tangente AB mede 10 centímetros. Então, vamos lá, ó. A tangente AB mede 10 centímetros. E as medidas AC e CD são iguais, tá? As medidas AC e CD são iguais. Então, eu vou lançar a hipótese que isso aqui mede x, eu não sei. Se essa medida é igual a essa medida, eu posso dizer que aquele ali é o ponto médio, tá? Esse aqui mede x sobre 2, tá? Ou qualquer valor. Então, esse é x sobre 2, é a metade daquele ali, correto? Então, o que ele pede? Assim, o comprimento da secante AD mede. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho potência de ponto, tá? Porque eu não tô trabalhando com ângulo, eu tô trabalhando com medida, tá? Então, como é que eu faço? Quando eu tenho uma reta tangente e uma secante, eu tenho a formulazinha qual? Ó, PT ao quadrado, que seria
PA vezes PB. Na minha fórmula, o que ela tá, ó? AB ao quadrado é igual a C vezes AD. Correto? Segmentos, eu não tô falando de ângulo, tá? Potência de ponto. Então, vamos ver. Quem é AB? 10 ao quadrado. Quem é AC? AC eu tenho x sobre 2. X sobre 2 ao quadrado, tá? Vezes, quem é AD, tá? O AD, para mim, ó, x sobre 2 é tudo. É o próprio x. Correto? Então, vamos ver o que ele pede agora, tá? Desculpa, pessoal, aqui não é x quadrado, tá? Aqui não é ao quadrado, aqui é ó, só o segmento, tá? É só o segmento. Então, vamos lá. 10 ao quadrado, 100. Aqui, x vezes x, x quadrado, tá? 2 vezes 1, 2. Dá para achar o valor de x? Então, ó, extremos e meios, x quadrado é igual a 200, x é igual a raiz quadrada de 200. Eu posso dizer que x é igual a 2 vezes 100? Porque raiz quadrada de 100 é 10, ele ficou, então, 10 raiz de 2 metros. Alternativa C. E agora, nosso último, né? Eu falei que era o último, agora é o nosso último exercício. Olha o que ele fala. Na figura seguinte, em que D e F são pontos de tangência da circunferência, então, olha lá. D e F são pontos de tangência da circunferência. E AE é igual a 10. Olha lá, eu vou dizer aqui, ó, que de A até E, ele já deu uma medida aqui, vale 10. Então, o perímetro do triângulo ABC é. Então, o que o exercício quer? Ele quer que calcule, ó, esse mais esse mais esse, tá? Então, precisamos determinar essas medidas aí, tá? Ele tá dizendo, então, que D e F são pontos de tangência da circunferência. Muito bem. Então, olha, se AE e AF são pontos de tangência, eu sei que lá, pela potência de ponto, tá? Porque eu não tenho ângulo, potência de ponto. Quando eu tenho duas retas tangentes, eu posso dizer que de P até A é igual de P até C, tá? Não lembro qual que foi, PB, perdão, PB. Então, duas retas tangentes. Então, no meu exercício, eu posso dizer que AE é igual a AF, tá? Pela teoria. Então, se lá mede 10, eu posso dizer que aqui também mede 10. Correto? O que mais que eu posso falar sobre isso? Ó, BE e BD também são pontos de tangência. Então, o que eu posso dizer? Que esse segmento é igual a esse segmento, correto? Então, ó, isso aqui é igual a isso. Eu não sei quem é isso, eu vou dizer que ele mede x, correto? Então, quer dizer que daqui até aqui também mede x. Mas CD e CF também são pontos de tangência. Então, ó, essa medida é igual a essa medida, tá? Ó, essa medida é igual a essa medida. Se eu não tenho valor, eu vou dizer que isso aqui é y e isso aqui também é y. Então, agora, tô quase lá, tá? Então, o que eu vou dizer?
Se tudo isso é 10 e isso é x, eu posso dizer que esse segmento aqui é 10 menos x. Se tudo isso é 10 e isso é y, eu posso dizer que esse segmento aqui, ó, é 10 menos y, correto? O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo o perímetro do triângulo ABC. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ó, ele quer o perímetro do triângulo ABC. Então, qual que é o perímetro do triângulo ABC? Seria o lado AB mais o lado BC mais o lado AC. Correto? Então, vamos lá. Quem que é o lado AB? Eu sei que é 10 menos x. Quem que é o lado BC? Eu sei que é x mais y. E quem que é o lado AC? É 10 menos y. Então, vamos lá, ó. Menos x, cancela com menos x, mais y com menos y, 10 mais 10, 20. Alternativa A.